Caxias do Sul, em 1923, era uma cidade com um pouco mais de 30 mil habitantes. E a cidade estava sentindo as consequências da guerra civil que estourava no estado. De um lado, os borgistas, apoiadores de Borges de Medeiros, o atual governador, e do outro lado, os apoiadores de Assis Brasil. Os borgistas e assisistas deflagraram uma guerra muito sangrenta pelo estado. E no meio dessa guerra ficava o povo. Eles enfrentavam uma realidade diferente. Eles enfrentavam uma realidade com mais medo e mais desconfiança. Muitos relatavam histórias de atrocidades de ambos os lados, tanto de borgistas quanto de assisistas. Essas histórias começaram a ganhar uma conotação de medo, de desespero. Ali começou a surgir um novo personagem, o que eles chamavam de os bandoleiros. A simples menção do nome bandoleiro já causava um medo e um desespero nesse povo. Com o medo dos bandoleiros e de perder seus bens materiais e animais, os habitantes usavam artimanhas para esconder tudo que podiam. No interior de Caxias, ali também no começo da Revolução de 1923, um agricultor, o seu nome era Raimundo Roça, ele tinha uns animais. Não se sabe ao certo se ele viu ou se ele ouviu os bandoleiros. Quem alimentava os animais era o meu avô. Ele que era um corajoso. Com 23 anos ele fazia isso. E que o medo deles era isso, que os animais fossem encontrados, porque naturalmente eles iam ser levados. E mais do que isso, né, as pessoas iam ser acusadas de estar escondendo os animais e não doando. Era uma pedra muito grande que eles chamavam de peral e era próxima do rio. Então ela tinha na frente assim tinha bastante árvores, grandes árvores que podiam proteger essa pedra, né? Assim eles não se movimentavam muito e não faziam barulho ou chamavam atenção quando o exército passava. Os animais tinham que ser alimentados. Naquela situação que eles estavam, não tinham o que comer e isso tinha que ser feito assim às escondidas, né? E alguém de confiança ou alguém muito corajoso também tinha que fazer isso, né? O medo dos habitantes do campo não se limitavam só aos animais. Só o simples fato de ouvir histórias de execuções sumárias e de estupros faziam as famílias a chegar ao extremo. Essa é a história de Claunir Lucena. Ele conta a história de um homem que só o fato dele ouvir que os bandoleiros estavam acampados numa residência ali perto, ele já entrou em desespero. Segundo a história, ele ouviu dizer que esses bandoleiros que estavam acampados numa fazenda próxima haviam saqueado uma propriedade e violentado as mulheres daquela propriedade. Com medo, o homem ele correu até em casa e no desespero foi lá avisar a mulher dele. Ele chegou e disse, olha, os bandoleiros estão ali perto. Eles tinham 3 filhas. E depois de ele ouvir aqueles relatos que as mulheres foram violentadas, o terror tomou conta dos dois. E ele propôs para a mulher a única solução possível. Vamos esconder as nossas filhas numa cascata. De noite o casal ele
não dormiu. Eles se apegaram à única coisa que eles tinham lá, a fé. Mas, pro alívio do pai, na manhã seguinte ele foi lá buscar as meninas na cascata. E quando ele olhou, viu que as 3 estavam bem. Os habitantes da cidade também tinham muitos relatos sobre isso. Eles também tinham que esconder seus bens pessoais e seus animais. O medo deles não eram só dos bandoleiros. Eles também tinham medo das forças policiais, que iam nas casas e saqueavam bens como panelas, até bebidas alcoólicas, tem relatos. Mas uns relatos mais inusitados eram que eles também pegavam animais. Eles pegavam principalmente montarias para a força de guerra. Durante a Revolução, os revolucionários eles procuravam os melhores animais da cidade para a montaria. Isso é citado no livro Mirante, no relato de Vasco Peretti. Ele diz assim: meu avô tinha um animal muito bonito, tinha até um nome especial, Tordilha. Ela era um animal belíssimo, despachador. Era conhecido em todo o armazém. Então, para esconder o animal, foram forradas as escadas e levaram o animal lá para o sótão. Era difícil levar um animal para um sótão, ainda mais um cavalo. Então eles tinham toda aquela questão, quando um animal fazia um barulho estranho, eles tinham que despistar esse barulho de alguma forma. Eu vou lá. Então alguém da família, a pessoa que o animal tinha mais apreço, tinha que subir até o sótão para acalmá-lo. As pessoas também não escondiam só bens, animais e outras pessoas da família. As pessoas também escondiam a sua índole, a sua personalidade. Elas escondiam quem realmente elas eram. Isso está no relato do seu Ernesto Troian, onde seu pai trabalhava num açougue e todos não sabiam ou desconfiavam que ele era um assisista. Porque todos eles achavam que o pai era um chefe. Era um revolucionário. E o pai disse: não, eu cuido do meu açougue, eu cuido da família, eu não quero saber de nada. Desconfiava, mas não tinha como provar. Há um fato curioso também: a munição. Vinha o carroção da carne, ia atrás, abria as portas e tirava a carne e levava para o açougue. No relato do seu Ernesto Troian, ele nos conta que o pai dele escondia as munições no meio da carne. Essa carne ela vinha lá do matadouro municipal. Então, descia o que dirigia o carroção e diz: começa, Troiano, posso descer a bandeja? Espere um pouquinho, porque o pai ia na calçada, olhava para um lado, olhava para o outro. Entra. Pode descer. Éramos a cesta dos miúdos. No meio desses miúdos tinha munição. Eu escondia no meio dos miúdos rins, coração, fígado, porque era um lugar que ninguém ia olhar. Então ele pegava, limpava aquela munição e escondia num cepo de madeira. O seu Troian também nos contou que
embaixo de um casarão, se esconderam 3 ou 4 assisistas. E o seu Troian, como ele era criança naquela época, ele era o responsável de levar café para aqueles revolucionários. O pai dele entregava o bule, ele ia lá na janelinha, com um pedaço de pau ele empurrava o bule lá no fundo. Ele não conseguia ver aquelas pessoas. Mas ele disse que quando tudo se acalmou, o pai dele foi lá, chamou todo mundo, vamos sair todo mundo. Todo mundo saiu e saíram do açougue como se fossem simples clientes do açougue. O álbum dos bandoleiros. Ele é um álbum que ali mostra que nem todos os bandoleiros eram bandidos. Ali, a maioria são heróis. Nem todos eles eram estupradores, saqueadores e assassinos, como todos falam. Isso depende da visão que eles tinham deles. Mas isso ficou muito impregnado no folclore do pessoal que vivia mais isolado. Para eles, não importava usar o lenço branco ou o lenço vermelho. Para eles, todos eram bandoleiros. O que a gente viu nessas 4 histórias é só um fragmento da realidade. Essa realidade ela não pode ficar escondida, que nem ficaram os personagens dessas histórias.